A gente chama agora para a nossa conversa a nossa analista Isabel Mega, justamente para falar sobre um condenado de um outro núcleo que era o núcleo 1. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu o pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a extradição de Alexandre Ramage, que segue, a gente relembra, foragido nos Estados Unidos. Isabel Mega, tudo bem com você? Boa quarta-feira, como é que está o clima por aí? Aliás, quais serão os próximos passos desse pedido? Oi, Renan, bom dia para você, uma ótima quarta-feira para você, quem está junto com a gente aqui no Novo Dia. Agora são passos protocolares, Renan. O Brasil tem um tratado de extradição com os Estados Unidos, datado lá de 1965. Então, as regras estão colocadas para que você tenha um procedimento desse tipo, né? Essa solicitação ao Ministério da Justiça foi feita pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, o relator da ação penal da trama golpista, que rendeu uma condenação a mais de 16 anos do deputado Alexandre Ramage. Então, agora que esse assunto chegou ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça é uma espécie de cartório, digamos assim, que vai preparar toda a documentação para ser enviada ao Ministério das Relações Exteriores e é por meio do Palácio de Itamaraty que você tem também o contato com as autoridades americanas para que você tenha esse início do processo de extradição. Cada país vai ter um acordo, vão ter regras diferentes, mas tem algumas semelhanças, por exemplo, com um processo já mais avançado que a gente está acompanhando da deputada Carla Zambelli, que tem meses que o Brasil já está tocando esse processo, mas há a perspectiva de que somente nesta semana a justiça italiana possa decidir se vai ou não extraditar a parlamentar. Durante todo esse processo, o que algumas fontes pontuam para a gente, que sim, é uma decisão jurídica, mas é uma decisão, sobretudo, política. A gente está vendo também como Alexandre Ramage, por meio de seus aliados, já tem trabalhado com a ideia de tentar um asilo político dos Estados Unidos. E até aqui, sem indicativos de que, se ele não tiver avanço, ele possa renunciar ao cargo. Essa é outra expectativa que a gente tem ainda para essa semana, que possa haver alguma decisão da Câmara dos Deputados sobre a perda do mandato parlamentar dele. Então, são assuntos em paralelo que vão acontecendo e que podem ditar bastante o futuro do deputado Alexandre Ramage. Renan, a expectativa, né, é de que a gente tenha o início desses trâmites, mas não tem prazos muito bem delimitados. Então, depende muito de como que o Brasil despacha esse assunto, de como que é a recepção lá nos Estados Unidos. Lembrando que em boa parte desse ano, houve um alinhamento do governo de Donald Trump com o bolsonarismo, né? Ramage, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é aquela figura que tem acesso à Casa Branca por meio de alguns interlocutores, mas hoje o cenário é de um alinhamento muito maior ao governo Lula, tanto é que a gente viu diversos acenos de Donald Trump com revogação parcial do tarifaço, com revogação na última sexta-feira dos efeitos da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes também. Então, isso torna a situação um pouco incerta sobre qual seria a postura dos Estados Unidos diante de um pedido de extradição de um parlamentar que tem esse mandado de prisão em aberto, né, para cumprir a pena, ao mesmo tempo em que está na iminência de ter o mandato cassado também, né, de perder o mandato por faltas na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso ainda vai precisar ser analisado, mas é um passo bastante significativo em relação à situação de um deputado que fugiu. Essa semana a gente teve detalhes sobre como foi a fuga, fugiu de carro pela fronteira com a Guiana e depois usou um passaporte diplomático para ir até os Estados Unidos.